Uou, o Anticultcast, é isso mesmo? Eu tô ouvindo um programa novo do Anticultcast, eu não acredito. É exatamente isso, dá pra ouvir um amém, igreja, glória? Aleluia. É, mano, já faz muito tempo que vocês não ouvem o Anticultcast e essa entradinha do programa. Então, meu nome é Thiago Mandarino, eu sou psicólogo pra quem não me conhece e esse aqui é o Anticultcast. Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente da fórmula que eu tava usando porque eu quero falar sobre uma coisa um pouco mais pessoal. Talvez você ache que saiba já o que é, mas vamos lá ouvir. Então, começando a minha historinha, em 2017 eu terminei minha faculdade. Foi uma faculdade sofrida porque eu fiz pelo ProUni, minha família nunca teve dinheiro. Algumas vezes eu tive que ir andando até a faculdade, eu moro na Serra, Grajaú, e a minha faculdade era no Taquara. Então, pra quem é do Rio sabe que é longe. E foi difícil, quem fez faculdade sabe que o quão taxativo pode ser, o quão cansativo. Comecei em 2018, bem difícil, porque não era fácil, ainda não é, né? A gente vive no Brasil, consegui emprego, eu não tinha certeza do que ia acontecer comigo, nem do meu futuro profissional. E 2018 foi um dos períodos mais difíceis da minha vida que eu tive que enfrentar. Por vários motivos, esse também da faculdade. Eu não vou ficar me alongando tanto, mas muitos motivos. Para quem não sabe, eu tenho uma irmã que é deficiente visual, por causa de um câncer que ela teve quando eu era bem nova. E que fez ela perder os olhos. Em 2018, além de todas as outras coisas que aconteceram e que eu não tô me alongando, a minha irmã teve câncer de novo. E felizmente, no final do ano, assim, quase 2019, a gente conseguiu tirar o tumor da perna dela, no caso, e era benigno. Mas eu tive muito medo, minha família teve muito medo. Então vocês conseguem imaginar o quão difícil foi o período de 2018, só por isso que eu já falei, mas tiveram muitas outras coisas. Se não fosse uma pessoa específica, eu não sei se eu conseguiria ter superado tudo que aconteceu nesse ano. E por causa de tudo isso, eu fiquei num estado semi-deprimido. Era difícil eu lutar pelas minhas coisas e prosseguir com meus objetivos. Foi um processo demorado e doído, como todo mundo que já passou por alguma coisa do tipo sabe que é. E é óbvio que toda vez que a gente passa por uma coisa dessas na vida, isso te deixa marcas que são difíceis da gente curar. E entre as várias que eu fiquei depois de 2018, a que é relevante para hoje é que porque eu estava era tão difícil acreditar nas coisas, era tão difícil ter motivação, eu fiquei muito tempo sem batalhar pelas minhas coisas, sem prosseguir nos meus objetivos, correr atrás do que eu queria, trabalhar. E por causa disso, eu fiquei com uma aversão muito grande nos próximos anos, e até hoje eu ainda tenho um pouco disso, de sentir que eu estava parado, de sentir que eu não estava fazendo o que eu deveria fazer. Eu me sentia culpado e eu tinha medo de ficar no mesmo estado que eu fiquei em 2018, que foi um período tão difícil. E alguns amigos meus muitas vezes me disseram que eu tinha que aprender a me perdoar, aprender a respeitar meu momento e aceitar que eu não podia produzir, não podia continuar seguindo em frente e que nem todas as horas da minha vida eu tenho que fazer isso. E isso é verdade, mas naquela época, quando eu ouvia essas coisas, e às vezes até hoje, eu sentia que tinha alguma coisa errada, eu continuava me culpando, eu não tinha certeza exatamente o que era, nem me expressar, e nem a psicologia tinha me ajudado a entender exatamente o que é que eu estava sentindo e como que eu deveria organizar isso na minha cabeça. Fast forward para tempos mais atuais, ano passado, quando a pandemia chegou e todo mundo teve que enfrentar coisas muito difíceis, muita gente perdeu o emprego, como eu, e teve que se reinventar. E aí vem de novo esse fantasma, né, de que talvez as coisas fiquem ruins, como foram em 2018, e de novo eu senti essa culpa de que eu tinha que fazer e produzir e fazer alguma coisa, e eu ainda não tinha certeza, e eu lembrava do que meus amigos me falavam, mas eu ainda não tinha certeza exatamente o que é que eu achava errado nisso, até que um dia eu dei a sorte de ouvir um podcast do Dr. David Burns. Para quem não conhece, é uma das pessoas que esteve lá na criação da terapia cognitivo-comportamental, que é
talvez a segunda terapia mais famosa, mas talvez a que mais seja aplicada hoje de psicologia. E o Dr. Burns falou no podcast dele uma coisa que era muito óbvia, mas que organizou na minha cabeça e me fez entender e estar em paz com o meu conflito. O Dr. Burns disse que na vida nós basicamente temos dois tipos de situações. Situações que nos geram prazer e situações que nos geram domínio. Óbvio que é em inglês, tradução livre minha, mas prazer acho que é muito fácil de entender. São as situações que trazem paz, que te trazem relaxamento, que fazem você se sentir bem e variam muito, e é isso que eu não estava sabendo, meus amigos estavam me falando. Eu tinha que me perdoar e entender que eu precisava de tempo para me sentir em paz, me sentir bem e não só ficar me culpando mais. Já por outro lado, o domínio são as situações que fazem você se sentir capaz, que fazem você sentir que você está superando os seus obstáculos, que você está conseguindo aprimorar e conseguindo coisas na sua vida, fazem você se sentir orgulhoso de si mesmo e fazem você sentir a sensação de progresso. E isso é tão necessário quanto relaxar, quanto se sentir bem, porque a vida é assim. Nós, seres humanos, precisamos nos mover em frente. Isso está gravado no nosso DNA, na nossa espécie, na nossa mente, na vida, na natureza. E o Dr. Burns ter dividido as coisas desse jeito clareou a minha mente de um jeito que eu nunca tinha sido clareado antes. Nós precisamos, sempre na vida, saber dosar e saber quais são as situações onde a gente precisa de prazer ou domínio. Onde que eu preciso perdoar e entender que eu preciso de um tempo para mim e que eu não preciso ficar preocupado de fazer e produzir, ou quando na vida eu preciso parar e me avaliar e dizer, não, eu preciso seguir em frente, eu preciso produzir, eu preciso correr atrás. E é esse equilíbrio que eu precisava ter encontrado. E era isso que eu não conseguia me expressar muito bem quando eu ouvia meus amigos e sentia que alguma coisa ainda estava me incomodando. E eu gosto de acreditar que eu aprendi um pouco, pelo menos. Todos nós precisamos disso. E eu quero que vocês pensem agora em qual situação vocês se encontram, do que vocês precisam. As pessoas que geralmente têm ansiedade, elas estão muito focadas em domínio e pouco em prazer. Sempre pensando no que precisa ser feito, no que precisa ser cumprido e pouco no que faz bem e no tempo que você precisa para organizar sua cabeça. Já se você está perto da depressão ou sentindo coisas tristes, talvez você esteja com muito pouco domínio na sua vida. Talvez você precise sentir que você é capaz, que você pode andar em frente, seja lá o pouco que for. Eu quero que você pense sozinho contigo aonde você está agora e do que é que você precisa e quais foram as vezes que você negligenciou o que você precisava na sua vida. Dia 25 de dezembro de 2020, eu perdi minha avó. Ela faleceu, não por causa de Covid, mas indiretamente sim por causa de Covid, pela falta de hospitais. Irene Lucas Gonçalves, amada por muitos, mãe do meu pai. Nesse tempo todo que o Anti-Coachcast ficou em ato, porque eu não conseguia produzir, ser criativo, falar, e eu senti que eu precisava ficar quieto, botar minha cabeça em ordem, meus sentimentos, e eu precisava, do lado do prazer da vida, e eu não conseguia ter domínio agora. Mas o tempo passou e eu senti que eu precisava disso, precisava de domínio na minha vida, e era exatamente isso que eu estava precisando. Mas eu nunca teria conseguido dar esse pontapé inicial se não fossem alguns amigos meus que se importam muito comigo para insistir que eu fizesse e que eu continuasse fazendo os programas e continuasse fazendo as coisas que eu acredito que eu amo. Esse programa foi meio diferente, eu me abri um pouco para vocês que ouvem e falei um pouco da minha vida. E como sempre, eu espero que seja útil e ajude alguém. Então até a próxima, gente. Terça-feira, sem ser da próxima semana, o próximo programa vai estar online. Adeus.